Dá um medo. Ah, pronto. Bom, bom dia a todo mundo. Hoje a gente está aqui na palestra de Materiais 4.0, né, do professor Gustavo Spina, Almeida Spina, professor nosso, viu, gente, da Fundação também, e aí também é do Senai, né? Então ele está aqui fazendo uma mesclagem aí das duas coisas, e vai trazer para nós inovações também, o que tem aí de melhor na área de materiais avançados, né? Antes de eu começar, eu vou só fazer um resuminho aí do quem é o Gustavo, né? Como eu falo com todos os nossos palestrantes, às vezes a pessoa não dá para resumir em uma única frase, numa única leitura, né? A pessoa é muito mais do que isso, né, né, Gustavo? Mas, de qualquer jeito, já dá para vocês terem uma ideia aí de quem é que é o Gustavo e quem é que vai estar falando para vocês, tá? Então, é o seguinte, o Gustavo ele é formado em Engenharia de Materiais, com ênfase em polímeros, pelo Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade de São Carlos. Fez mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas. Hoje, ele é coordenador de tecnologia da Escola Senai Maria Mato, sendo responsável pelo Instituto Senai de Inovação de Materiais Avançados e Nanocompósitos, na área de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação. Também é nosso professor, né, na Faculdade de Engenharia da Fundação Santo André, curso de Engenharia de Materiais, e apesar dele ter toda essa especialização em polímeros, né, ele tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalurgia também, com ênfase em polímeros, né. Então, na verdade, o engenheiro de materiais, ele é versátil, né, ele fala, professor Miguel, tudo bem? Ele tem essa versatilidade, né, está em várias áreas separadas, e ele aceitou o nosso convite de vir aqui falar para vocês, e vai ser um prazer para nós ouvir aí o que ele tem de inovação, principalmente que o pessoal trabalha no Senai, né? Eu acho que vai ser isso aí, tá bom? Passa a palavra, então, para o professor Gustavo, fica à vontade, professor, e no finalzinho a gente vai deixar um tempinho aí para perguntas. Sim, perfeito. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade da Fundação estar, logicamente, disponibilizando esse horário para falar com vocês. Eu sou professor do curso de Engenharia de Materiais da noite, então, quer dizer, lá só tem a noite, né, Engenharia de Materiais, mas estou na Fundação desde 2012, já trabalho lecionando desde 2001, então tenho uma boa experiência, uma boa caminhada. Eu estou no Senai desde 2003 e eu já passei por outras faculdades também, como a Pitágoras, lá em Jundiaí, e também pelo pessoal da Uninove aqui em São Paulo, tá? Estou no Senai, minha carreira no Senai começou em 2003, dando aula no curso técnico em plástico, lá em Jundiaí, e depois evoluiu, né, eu vim para o Senai Maria Mato em 2008, comecei dando aula também no curso técnico, depois passei para o curso de tecnologia de polímeros, fui professor do curso, virei coordenador no Senai Almirante Tamandaré, também aqui em São Bernardo do Campo. E desde 2015 eu estou como coordenador do Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados, que é um instituto relativamente novo, ele faz parte de uma rede de institutos no Brasil do Senai, são 27 institutos, e hoje é a maior rede privada de pesquisa aplicada que faz inovação, que faz desenvolvimento juntamente à indústria, né? O Senai como foco, lembro sempre, teve a indústria aí como principal ponto, ok? E eu preparei para vocês, então, aqui uma apresentação que mostra aquilo que a gente... Vou disponibilizar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Acho que agora está entrando. Está entrando? Não, Gustavo. Tá. Estamos vendo. Sim? Agora sim. Então tá bom. O Instituto Senai de Inovação, hoje, é um instituto até que faz parte de uma rede de fomento à pesquisa aplicada, né, a pesquisa e desenvolvimento, que é a Embrapi, e ele está localizado dentro da nossa unidade aqui, Senai Maria Mato. Vocês conseguem enxergar meu cursor aqui? Essa unidade, sim, essa unidade aqui como um todo é o Senai Maria Mato, e ele sempre teve como principal característica, sim, ser um Senai bastante inovador, um Senai que sempre teve
as principais linhas de atuação do Senai como um todo, né? Trabalhando na área de educação, na área de serviços e na área de pesquisa aplicada. Então, dentro do Senai Maré Mato, a gente tem esse núcleo aqui, que é o de tecnologia em polímeros. Aqui nós temos o curso técnico e o curso superior na área de polímeros, além de alguns cursos de pós-graduação. Aqui nós temos o núcleo de tecnologia de química, que tem o curso técnico em química, e tem alguns cursos de pós-graduação. A gente está preparando um curso de graduação para ser oferecido aqui também na área de química. E esse prédio aqui, para quem conhece lá, é o antigo prédio da cerâmica, né? Só que a cerâmica, dentro da nossa região, hoje, ela não é mais extremamente relevante como ela já foi, ela perdeu essa importância. Isso faz com que as empresas que estavam aqui nesse polo de São Caetano migrassem para o interior, e hoje Rio Claro é a região que mais tem empresas voltadas para essa área. Dentro aqui, então, desse prédio, hoje, nós temos 2 institutos, o Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados e o Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente. Então, esse prédio, hoje, ele está muito direcionado para serviços e também para pesquisa e tecnologia. Essa é uma breve linha do tempo da unidade, né? Em 90 ela foi inaugurada. A parte de serviços técnicos aqui foi implementada em 1991, sendo que os primeiros laboratórios que hoje existem também lá na unidade foram estruturados a partir de 1992, né? Com os laboratórios de cerâmica e polímeros e de meio ambiente e tintas imobiliárias. Em 2002, a unidade, os laboratórios foram acreditados pelo Inmetro, então eles fazem muitos ensaios que são acreditados pelo Inmetro. Quando vocês veem, né, em algumas reportagens aí de alguns veículos que são colocados na nossa TV, né, acho que tinha um quadro no Fantástico, tem alguns quadros que você tem em determinados canais que mostram alguns testes que são realizados pelo Inmetro, e nós, como um todo, também atuamos muito fortemente, tanto na área de tintas imobiliárias, quanto na área de meio ambiente. E aí, nessa timeline, a gente vai evoluindo, educação, serviços, e aí pintou aqui em 2015 o Instituto de Inovação em Materiais Avançados. Ele marcou o início dessa estruturação da pesquisa aplicada dentro da nossa unidade. A pesquisa com os alunos sempre foi feita, mas a pesquisa voltada para as pesquisas, para atender a indústria, ela foi mais fortemente colocada em 2015. Em 2018, a gente teve a implementação do Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente, e em 2020 nós tivemos a acreditação na Embrapi. Para nós, a acreditação na Embrapi, ela atesta que o Instituto tem potencial, tem qualidade, tem potencial para oferecer produtos de pesquisa aplicada para o mercado. Então, a Embrapi é um órgão governamental, né? Ela faz parte de uma rede hoje onde se enquadra a Embrapa, acho que vocês já devem ter ouvido falar em Embrapa. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? E a Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, por isso os 2 Is aqui no final. Ela é um fomento, na verdade, quando é credenciado na Embrapi, você tem uma fonte de fomento, dinheiro que a empresa recebe, mas não precisa pagar, esse é o fomento, e com esse fomento, a indústria e as unidades Embrapi, elas conseguem dividir os riscos de uma pesquisa. Vocês sabem que pesquisas nem sempre são... as pesquisas nem sempre elas dão o resultado certo, aquele resultado que a gente espera. Então, por isso, existe uma fonte de fomento governamental que divide os riscos com a empresa da inovação. E isso hoje é bastante importante aí no nosso meio, tá? Agora, como eu falei para vocês anteriormente, o instituto que nós temos é o Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados. Nós sabemos hoje que a indústria, que a tecnologia está passando por uma série de mudanças, uma série de
novidades que estão marcando muito a aplicação de todos esses produtos, certo? Hoje, quem nunca ouviu falar aí da revolução industrial, hoje na sua fase 4.0, né? Essa é uma terminologia que foi criada pelos alemães, Indústria 4.0, que marca uma revolução na forma de fazer os processos produtivos, né, de se ter as relações de trabalho e de conseguirmos ter produtividade em todos os setores. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, nós estamos falando de sensores, nós estamos falando de integração de informações, nós estamos falando de automação mais fortemente, nós estamos falando de autonomia. Então, hoje, carros autônomos são uma realidade que está muito próxima do nosso meio. Carros autônomos, hoje já existem cidades que têm postes, né, que já tem postes para comunicação e para que você possa fazer toda a parte de transmissão de sinais para que os carros possam se movimentar sem ter colisões, sem ter tendo, por exemplo, serviços autônomos do tipo Uber, mas que o carro chega até a pessoa e quando a pessoa abre a porta do carro, ela não vê ninguém dirigindo, tá? Então essa é uma revolução que não tem volta, ela está cada vez mais ganhando oportunidade e fazendo com que a gente tenha novidades cada vez mais rápidas acontecendo nesse mundo, falando aí sobre oportunidades que para você, por exemplo, construir esse carro que vai ser um carro autônomo, eu preciso ter características, provavelmente é um carro que também vai ser elétrico, né? Ele não tem combustível, por exemplo, sendo colocado, e eu preciso ter condições para construir tudo isso. Agora, qual é a condição para a gente construir isso? Essa condição ela é muito importante de ser preservada, porque eu vou mudando as características e a concepção de tudo isso. Para eu ter um carro elétrico, por exemplo, eu preciso de bateria. Mas para que essa bateria tenha uma autonomia grande, o que a gente faz? Nós temos que criar espaços dentro do automóvel para conter essas baterias. Então, elas ocupam um volume muito grande. E, consequentemente, vocês sabem, muitas baterias são feitas à base de chumbo, né, chumbo ácido. O peso dessas placas ele é muito grande. Assim, nós precisamos buscar alternativas, materiais inovadores, materiais com propriedades diferenciadas, para quê? Para conseguir minimizar o tamanho de um produto como esse e maximizar o tempo de vida útil dele. Tanto na autonomia que a gente tem no processo, né, no dia a dia, para que o carro possa se movimentar sem ter que ter grandes recargas aí durante esse período. O ideal seria sair de manhã e só recarregar à noite, né, para facilitar a vida de todo mundo. E também fazer com que essa bateria tenha mais tempo de vida útil, passar de 5 anos para 8, para 10, e a gente conseguir ter oportunidades de desenvolvimento que sejam bastante viáveis. É nesse ponto que eu digo que nós temos os materiais 4.0 que traduzimos para a linguagem, no jargão da nossa área, chamando de materiais avançados. Mas o que são os materiais avançados? Se vocês derem uma olhada aqui nessa descrição, vocês já devem ter lido isso, material que, devido às suas propriedades intrínsecas ou ao processo tecnológico de preparação, possui a potencialidade de gerar novos produtos e processos inovadores, uma palavra extremamente importante. E inovador não precisa ser revolucionário, ele pode ser incremental. Eu posso inovar mudando alguns detalhes, eu posso inovar mudando algumas funções simples que a gente vai colocar dentro desse processo, tá? Então, processos inovadores de elevado valor tecnológico e econômico, de elevar o desempenho, de agregar valor ou de introduzir novas funcionalidades em produtos ou processos tradicionais. Vejam, eu estou falando de materiais avançados, que têm
elevado valor tecnológico e econômico, alto desempenho, alto valor agregado, além de novas funcionalidades. Então, eu posso ter um material, por exemplo, bastante utilizado, qualquer um tipo de polímero, digamos assim, um policarbonato hoje, muito utilizado na indústria automobilística, e esse policarbonato, que é hoje utilizado para fazer as capas dos faróis, ele pode ser utilizado em uma outra função, com propriedades um pouco diferentes, com novas funcionalidades, e eu ter uma aplicação totalmente inovadora. Tá? Materiais avançados, então, eles não se restringem apenas a materiais de ultra alta tecnologia, mas também materiais que eu posso utilizar em outros processos com novas funcionalidades, agregando desempenho e valor ao meu produto. Certo? Os materiais avançados, eles são muito utilizados. Aqui uma aplicação, né? Aqui a gente tem um óculos virtual, né? Que você pode utilizar para fazer alguns tipos de controle. Esses materiais avançados, eles têm como principal potencialidade acelerar o desenvolvimento econômico e social do país, certo? Isso vai fazer com que você tenha produtos de alto valor agregado, você vai desenvolver novas funções, novas aplicações. Isso, quando a gente está falando em materiais, hoje está muito relacionado a alguns tipos aqui que estão grifados, né, como grafeno, nióbio e os metais terras raras, que são alguns metais dentro da nossa tabela periódica, relacionando com algumas estratégias e com algumas tecnologias habilitadoras que são extremamente importantes. Como, por exemplo, a área espacial. A tecnologia espacial, ela precisa cada vez mais de diminuição de peso, aumento de resistência, possibilidade de, no espaço, você criar produtos, por exemplo, com impressoras 3D, mas com materiais de altíssima resistência, né, extremamente leves, para que você não agregue tanto peso à aeronave que você está utilizando, certo? Nióbio também em algumas ligas que são extremamente ricas, aí melhora muito o desempenho de metais, você tem aumento de resistência e terras raras hoje também utilizadas em algumas aplicações, principalmente onde você esteja trabalhando a questão de condutibilidade ou de semicondutibilidade de produtos e que fazem a diferença em todas essas áreas que a gente está citando. Então, as tecnologias habilitadoras hoje, materiais avançados, é uma delas. E corrobora, além de nanotecnologia, que também posso dizer que é uma vertente muito importante da área de materiais hoje, de onde o grafeno é retirado, certo? Para que a gente possa ter propriedades extremamente diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ter. Hoje, essas tecnologias habilitadoras, essas estratégias, elas estão diretamente relacionadas à indústria, ao agronegócio. Vocês sabem que no Brasil o agronegócio é extremamente forte, ele é extremamente relevante, é um dos setores no mundo onde a gente tem mais tecnologia agregada, certo? Além de toda a área de comunicações, infraestrutura e serviços. Comunicações. Quem não tem um celular hoje, né? Por que a gente consegue ter um celular hoje que tem uma resistência à queda maior? A diminuição da possibilidade de você ter riscos na superfície. Telas touch, né? Então, quando a gente fala em telas touch, eu tive que ter um excelente aumento de tecnologia em materiais que pudessem ser usados, por exemplo, nesse recobrimento e possibilitasse que a gente tivesse a tecnologia para ter uma tela condutiva, onde você coloca um dedo ali e ele vai acessar aquele ponto que a gente está falando. Essa minha tela aqui, ela é touch também. Eu estou tocando aqui, estou passando a imagem para vocês, tá? E tudo isso vai estar agregado em qualidade de vida, né? Melhorando condições, por exemplo, utilizadas em saúde. Não sei se vocês sabem, mas existem algumas estruturas que nós utilizamos de materiais
para reconstrução de ossos. Não sei se vocês já ouviram falar em scaffolds. Os scaffolds são uma estrutura básica onde você vai, por exemplo, promover o crescimento de células ósseas para fazer uma reintegração de um osso, tá? Hoje, a gente tem uma tecnologia muito interessante também, que já é criada desde um passado um pouco mais distante, que são todas as partes de implantes, onde a gente precisa colocar metais, né, como por exemplo pinos, como placas para fazer reconstrução de ossos também, certo? Em alguns casos, quando você tem osteoporose, você tem a condição também de colocar pinos de titânio, né, ligas de titânio, onde você tem uma baixa rejeição, pelo fato de o material ser bastante inerte e o nosso corpo conseguir absorver esse material, de forma que a gente tem grandes oportunidades dentro da área médica, né? A impressão 3D hoje também ela é muito utilizada dentro da área médica, principalmente quando você tem que fazer reconstrução, por exemplo, de partes, como por exemplo, no nosso rosto, nós temos os ossos, eles são tem um formato bastante peculiar. É muito difícil de você fazer uma placa para colocar ali. Então, a impressão 3D hoje, ela vem para poder suprir, fazer um scanner corporal dessa pessoa e promover o fechamento, por exemplo, de calotas aqui na região do crânio, né? Quando você tem uma fratura, você pode fazer essa substituição, preservando os órgãos que nós temos. E em desenvolvimento sustentável, dentro da nossa área de atuação, tratamento e reciclagem de resíduos, energias renováveis, bioeconomia, são cada vez mais importantes e eles fazem parte dos pilares de desenvolvimento sustentável que são hoje uma das políticas de atuação da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. Dentro desses pilares, a bioeconomia significa que a gente tem trabalhos utilizando materiais, por exemplo, de fontes renováveis, a gente tem toda a parte de economia circular, né? Mas não economia circular para que a gente tenha apenas o início de um produto e esse produto vai e volte dentro de um ciclo, mas o desenho da economia como um todo circular, onde há a importância de você ter o ecodesign, por exemplo, atrelado a produtos, né? O design for assembly, o design for disassembly, que faz com que a gente tenha grandes oportunidades de atuação para diminuir resíduos, para agregar valor a resíduos e para fazer com que esses materiais, com as suas propriedades diferenciadas, aumentadas, a gente consiga transformá-los também, em alguns casos, até em materiais avançados. Isso é extremamente importante hoje para todos nós, gente. E os materiais avançados, então, ele é uma das principais frentes tecnológicas dos países desenvolvidos. Aqui existe um exemplo bem interessante. Ontem vocês tiveram uma palestra sobre grafeno com o professor Colosio. Eu vou tentar não me aprofundar aqui no grafeno, né? Vou falar como um todo de tudo, mas aqui é um panorama, né, que a gente tem de 2013 para cá. Em 2013, o grafeno vendido era de 12 milhões no mercado, 12 milhões de dólares. O investimento desde 2015 em toda essa área é de 2,4 bilhões de dólares no mundo, e as vendas projetadas para 2025, ou seja, 12 anos depois, já são quase 30 vezes maiores a que a gente tinha em 2013. Qual que é o principal diferencial dos materiais avançados? Ele geralmente vai reduzir os custos, agregando valor tecnológico e performance, tá? Então aqui a gente vê a estimativa de mercado que a gente tem para várias áreas de atuação e como os materiais avançados podem ser agregados nisso. Notem essa primeira aqui, o valor total projetado, né? Aqui ele está em alguns bilhões, quando a gente for falar lá em 2050. Hoje ele está por volta aí, 2020, ele deve estar por volta aí de 500, 600 milhões, né, dentro dessa área de atuação, cada mercado.
e você tem aqui cada um deles sendo distribuído, né? O mercado de meio ambiente, notem que ele tem o mesmo potencial 2008, 2015, 2020, e a partir da nossa próxima década, a gente vai começar a ter um descolamento dos investimentos dessas áreas em relação às outras, tá? Notem aqui que a gente tem alguns bilhões porque aqui a escala está em bilhões, então são 500 bilhões, 2020 aqui está por volta de 200 bilhões, e você vai chegar em 2050 com quase 1,5 trilhão de reais aqui aplicados em mercados como esse, certo? Mostra que esses mercados, essas tecnologias habilitadoras que a gente tem aqui, saúde, TIC, transporte, energia, elas estão cada vez mais ganhando mercado, elas estão ficando cada vez mais importantes. A mudança para nós sempre é muito importante, e isso faz com que a gente tenha a oportunidade, então, de ter altos investimentos. O grafeno, especificamente, é um material de enorme potencial disruptivo. Quando a gente fala em disruptivo, seria você quebrar algumas barreiras que são extremamente importantes. Tá? O Senai, né, o Instituto de Materiais Avançados, onde ele vai entrar, onde ele entra nessa história, tá? Ele entra hoje dentro da Embrapi com uma área de competência bem estabelecida, que é a de tecnologia de materiais sustentáveis. Desculpa, a gente pegar uma aguinha aqui. Onde a gente tem o foco principal em sustentabilidade, tanto para materiais quanto para processos. Então, projetos que envolvam nova funcionalização, pesquisa nessa área, na área de melhoria de propriedades de materiais ou de suas aplicações, fazem parte de uma visão que é extremamente importante para a gente. E tudo isso impulsionado por alguns programas de fomento, como eu citei para vocês, onde a Embrapi é um deles, mas o Senai também apoia esse tipo de fomento, gerando créditos, né, gerando recursos para que a indústria consiga melhorar a sua performance na área de pesquisa. Dentro da nossa rede de atuação, o Senai, desde 2004, no edital de inovação, já patrocinou mais de 1.100 empresas, tendo aporte de mais de 1 bilhão de reais em todos esses projetos. A rede dos institutos que eu citei, dos 27 institutos, de 2013 para cá, quando eles começaram a ficar operacionais, já tem em carteira mais de 1 bilhão de reais em projetos também. E o foco da rede hoje como um todo é que nesses 4 anos, de 20 a 23, a gente consiga trazer mais 1 bilhão de reais em projetos também para o Senai, para a nossa rede. E dentro dessa área de atuação do Senai na Embrapi, são 2 sublinhas muito importantes para nós. Uma sublinha é de materiais nanométricos e de materiais compósitos, e a outra sublinha é de polímeros e materiais sustentáveis. Tá? Quando a gente fala em materiais compósitos, nós estamos cada vez mais criando oportunidades de trazer materiais que tenham propriedades totalmente diferentes daquilo que a gente tem hoje em mercado, com a mistura, né, com a adição de uma fase dispersa dentro de uma matriz. Esses materiais compósitos que a gente tem, então eles são extremamente versáteis. Nós conseguimos atuar colocando, por exemplo, mantas, fibras, tecidos, fibras longas, fibras curtas, que vão entrar como aditivos, né, como cargas reforçantes, e usando também nanomateriais para que a gente consiga melhorar cada vez mais a performance desses materiais. O nosso foco também de atuação aqui é no melhoramento da performance, ou seja, em propriedades mais importantes e destacadas como um todo, como também
nas propriedades e nas funcionalidades desses materiais. Vocês sabem também que nanomateriais hoje é uma área extremamente revolucionária, onde com um mínimo de material possível a gente consegue ter uma grande modificação em propriedades de polímeros, né, ou de outros materiais. Em polímeros, se nós adicionarmos 0,1% de um nanomaterial ou 1% de um nanomaterial, eu consigo substituir pelo menos em 10 vezes aquilo que eu colocaria em materiais em escala micro, tá? Pelo menos, isso pode ser maior. E a propriedade pode aumentar de maneira extremamente grande, tá? E na linha de materiais poliméricos sustentáveis, estou falando de materiais e aditivos biodegradáveis. Não adianta nós pensarmos apenas no material biodegradável. Nós precisamos pensar no material, no aditivo que vai dentro dele, para que ele também seja biodegradável. Eu preciso pensar, se eu estou falando numa embalagem, na tinta que eu uso também ser biodegradável. Se eu estou falando em embalagem, no adesivo que eu uso também ser biodegradável, para que a gente possa ter uma solução completa para atuação com materiais ambientalmente amigáveis. Tá? Então, os materiais eco-friendly são muito importantes. Os materiais de fontes renováveis fazem com que a gente não use matéria-prima que a gente não consegue recompor dentro do nosso mundo, certo? E os resíduos industriais e pós-consumo fazem parte aqui também como materiais sustentáveis. Trabalhar esses resíduos industriais, esses resíduos pós-consumo, né? Muitas vezes o industrial, na fabricação de um produto, eu tenho a para, eu tenho rebarbas, eu tenho os canais de injeção que ficam presos, né? E isso faz com que a gente possa reutilizar tudo isso de uma maneira limpa, de uma maneira simples, agregando valor e diminuindo as perdas que a empresa possa ter, bem como os processos de produção que são focados. Aqui, a sustentabilidade ela tem que ser pensada de uma maneira completa, não é só uma sustentabilidade ambiental, estou tirando do produto, mas ela tem que ter uma sustentabilidade econômica. Esse produto tem que ser economicamente sustentável e também socialmente sustentável. A gente sabe, por exemplo, uma coisa simples que é fácil de a gente conseguir entender. Hoje nós temos um setor, né, que vive de reciclagem, né? Pessoas que trabalham, por exemplo, coletando alumínio, né? O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio, porque tem um alto valor agregado para nós e os resíduos são bastante grandes que a gente encontra, principalmente nos pós-consumo, certo? É extremamente importante para a gente, então, atuar dessa forma. Agora, indo um pouco mais dentro de cada uma dessas áreas, né? Compósitos e nanomateriais. Quais são os exemplos de atuação que podem existir para materiais avançados? O que hoje a gente tem de soluções que são extremamente importantes, né? Primeiro, o grafeno. Ontem o professor Colosio falou sobre o grafeno. Vale citar que o grafeno ele é obtido de diversos tipos de fontes diferentes. Um dos estudos hoje mais importantes dentro dessa área é a parte de grafeno, a forma de obtenção. Então, hoje a gente tem ele obtido principalmente através do grafite, mas existem outros estudos, por exemplo, para que a gente consiga obter esse grafeno a partir de fontes orgânicas. Então, biomassas que são geradas em processos, elas podem passar por processos de pirólise, elas podem ser tratadas posteriormente, para que a gente consiga chegar em estruturas que possam gerar grafeno para que a gente use em diversas aplicações. Existem estudos hoje, por exemplo, que falam em grafeno obtido a partir de lignina. E se vocês não conhecem, a lignina é o principal subproduto do processo de transformação da madeira em celulose. A madeira ela tem basicamente dois componentes extremamente fortes, né? A celulose e a lignina. A celulose faz os produtos que a gente está acostumado a utilizar e a lignina é o resíduo do processo. Só que esse resíduo aí ele vai ser de 40% a 50% daquilo que a gente extrai. Então é um resíduo de extrema abundância e que nós precisamos cada vez mais dar uma destinação adequada para eles. Tá?
Hoje, algumas atuações de materiais passam por processos, né? Então, modificação a plasma de interfaces de compósitos. Dentro da fundação, o professor Mário Garcia também, ele trabalha muito com a parte de plasma, né, com reatores de plasma, para a transformação de materiais. Então, neste caso aqui, o plasma, por exemplo, utilizado para aumentar a resistência ao cisalhamento interlaminar. Eu posso, com ele, modificar a estrutura superficial de um material e promover uma melhor adesão, né, com uma outra fase que tem uma característica bastante parecida. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com tecidos de fibra de carbono. Vocês sabem que fibra de carbono é um material extremamente relevante para nós. Ele é muito caro, mas promove uma grande resistência em função de uma grande leveza também. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, né, de automóveis, a gente pensa, eu penso, pelo menos a minha geração foi criada aí vendo o Brasil sempre ganhar na Fórmula 1, né? Então, eu peguei muito o Nelson Piquet e depois também o Ayrton Senna, era um dos ídolos da juventude, e os carros sempre feitos em fibra de carbono com resinas poliméricas, principalmente resinas epóxi. Hoje, com a tecnologia que nós temos, a adesão da resina ao material, à fibra de carbono, ela é extremamente elevada. E isso faz com que a durabilidade e a leveza desses carros sejam cada vez maiores. Quando que isso se traduz de uma experiência numa categoria como essa, né, de esportiva, para a nossa vida real? Hoje já existem muitos carros que, para otimização de desempenho urbano, você trabalha bastante com fabricação de partes e peças deles em compósitos com fibra de carbono. Lógico, ainda são produtos de alto valor agregado, mas com o aumento do consumo, com o aumento da demanda, a tendência é que esse produto ele fique cada vez mais barato. E se a gente pensar em carro elétrico, onde a bateria ela é extremamente pesada, eu preciso tirar peso da estrutura do carro. E aí eu troco, em alguns pontos, que são chaves aí, os materiais metálicos de alta densidade, 4, 5 vezes mais densos, por materiais poliméricos com fibras, né? Inicialmente fibra de vidro, fibra de aramida, né, que é o Kevlar, e também as fibras de carbono. Eu posso também produzir, por meio de algumas tecnologias bastante avançadas, filme fino na superfície de compósitos, ou na superfície de metais, ou na superfície polimérica. E esses filmes, eles formam uma camada inteiriça, né? Eu não vou ter falhas aí nesse ponto. E eles mudam completamente a característica superficial desse produto. Uma das principais aplicações é aumento de dureza, né? Hoje você pode, por exemplo, ter moldes para produção de peças, tanto estampadas, né, quanto também aí injetadas, com uma utilização de um filme fino superficial para aumentar essa dureza. Então eu consigo colocar, por exemplo, um filme fino superficial com carbono derivando para diamante, para que você tenha uma excelente aumento de um grande aumento de dureza superficial e resistência à abrasão que é intrínseca a isso. Como ele é um filme fino e contínuo, ele também evita a exposição de superfícies à oxidação ou à corrosão, né? E também pode atuar como um filtro de radiação ultravioleta e proteção nesses produtos. Aqui a gente tem algumas aplicações, por exemplo, placa de fibra de carbono com polissulfeto de fenileno, onde você fazendo esse tratamento melhora muito a proteção à radiação ultravioleta, que é intrínseca, né? O PCVD, né? O processo de CVD, ele é um processo de deposição de filmes finos em superfície, né? Por evaporação, por vaporização, e ele vai fazer, por exemplo, com que a gente possa utilizar peças de compósitos com filmes finos hoje, que é uma tecnologia bastante avançada. E esse tipo de aplicação, pense em algo fora da caixinha. Pense em algo que está além da nossa visão diária de mundo aqui, mas que faz parte da nossa vida, né? Por exemplo, satélites. Eu preciso ter altíssimas condições de proteção à radiação UV, porque esse satélite está fora da nossa órbita, e lá a radiação UV ela é muito mais agressiva, né? A resistência à oxidação
também ela é extremamente importante, além de um aumento de dureza. Ele vai ficar rotacionando ao redor da Terra, apesar de você não ter, ali você ter um espaço onde você não tem muitos gases, né? O atrito que ele vai sofrer também quando estiver próximo dessa atmosfera, ele é bastante grande. Aumento de dureza é substancial para nós também. Compósitos estruturais. Quando eu falei da aplicação em carros, ou em estruturas, né, tanto de construção civil também, o desenvolvimento de compósitos estruturais é extremamente importante. Então, ali eu vou ter compósito que pode modificar propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados em aplicações onde outros não são tão bem-vindos, certo? Então, geralmente, compósitos com matrizes termoplásticas ou termofixas. Os termoplásticos nos permitem ter tecnologias para reciclagem, os termofixos, isso é um pouco mais complexo atualmente, mas utilizando cargas particuladas, fibrosas, mantas do tipo TNT, onde você tem filamentos, mas eles não estão com uma ordenação interessante, né? Eles não têm uma ordenação, eles são randômicos, e os tecidos, como a gente está acostumado a utilizar. E também hoje, compósitos laminados metal-fibra, tá? Então existem alguns compósitos onde você pode intercalar produtos termoplásticos e termofixos com fibras, mais camadas metálicas, né? Então tem alguns, um desses tipos é o compósito laminar, onde você tem lâminas de alumínio e lâminas de material polimérico com fibras. Isso, hoje, o que tem de alta tecnologia, por exemplo, está bastante relacionado a laminados de Teflon, né, o politetrafluoretileno, com fibra de vidro. O Teflon hoje ele tem propriedades para polímeros que são extremamente ricas, né, extremamente elevadas, principalmente com relação à resistência térmica e também com relação à resistência química, né, e baixo coeficiente de atrito, e a fibra de vidro vem para corroborar e aumentar mais ainda a resistência mecânica desse produto. Hoje também pode-se ter toda uma possibilidade de atuação dentro da área de tenacidade à fratura de polímeros e compósitos. Então eu posso trabalhar todas essas características que eu citei anteriormente, né, como os tratamentos superficiais, melhoria de adesão, utilização de fibras ou utilização de tecidos para melhorar o mecanismo de fratura. Isso vai fazer com que a gente consiga aumentar a predição desse tempo de vida de compósitos quando a gente os está utilizando em aplicações estruturais. E também, né, olhando um pouco mais aquele mundo que a gente enxerga, né, então aqui a gente vê os compósitos fibrosos, né, fibras unidirecionais, tecido, fibras picadas, fibras curtas, né, ou longas, e mantas, né, que são a disposição aleatória dessas fibras. Você vai ter a abrangência de ganhar cada vez mais propriedades. E não pensem, por exemplo, que as engenharias de outras áreas não usam muito a área de materiais, tá? Eu posso citar que na minha equipe lá de atuação dos pesquisadores do Instituto, nós temos pessoas da área de engenharia mecânica. Então o nosso pesquisador da área de engenharia mecânica, ele fez depois tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado dentro da área de compósitos, ele é extremamente especialista nessa área. Nós temos físicos também, como a professora Andréia, né? A professora Andréia é física também, que estudam essas propriedades, essas interações. Então, você tem alguém olhando para engenharia de materiais com o olhar da física. Nós temos engenheiros químicos e engenheiros de materiais e químicos que também trabalham muito na alteração das características químicas, né, das propriedades superficiais e da forma como tudo isso aí pode ser colocado. Então, os nanocompósitos, eles não são exclusividade da engenharia de materiais. Na verdade, a engenharia de materiais, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina, né, porque ela é uma tecnologia transversal, né? Então,
quando foi estipulado dentro da rede de institutos de inovação que um dos institutos seria de materiais avançados, é porque essa área ela permeia praticamente toda a indústria. Você vai conseguir trabalhar em qualquer tipo de indústria atuando na questão dos materiais utilizados nos processos. E isso, por exemplo, nos denota também engenheiro de materiais voltado também para a parte de projetos de peças, né? Compósitos. Compósitos é um mundo novo, um mundo totalmente à parte, onde a gente precisa ter cada vez mais especialistas, né? E se você for procurar no mercado especialistas dessa área, fica extremamente difícil de você conseguir chegar em ponto, em pessoas ou em número de pessoas que possam atender as demandas, tá? Então aqui toda a parte da concepção de peças e de projetos de compósitos, como teor, né, de reforços, qual é a matriz, qual é o reforço que eu vou utilizar, né? Qual é a orientação desses materiais, eles estão aleatórios, né? Os tecidos estão a 90 graus, a distribuição das fibras a 45, qual é o processo que eu vou utilizar para poder, antes de chegar no meu produto final, saber ou ter uma estimativa de quanto a gente vai utilizar, tá? E também, na área de simulação, toda a parte de projeto, né? Então, você vai ter que qualificar esse material com todos as caracterizações mecânicas e térmicas, por exemplo, reológicas que a gente precisa ter. A gente tem que determinar o modelo geométrico que nós vamos utilizar e quais são os requisitos mecânicos, requisitos térmicos, os requisitos do projeto. E aí, com simulação, nós vamos conseguir dar várias possibilidades de saída, né? Com estudo da deformação, da delaminação, do deslocamento, do tensionamento que eu estou gerando, né? Da formação de rugas, desalinhamento de reforços, e isso vai fazer com que a gente tenha uma excelente otimização paramétrica e a confiança do mercado vai aumentar, porque você vai gastar muito menos tempo para finalizar um projeto. Projetos que antigamente a gente tinha de carros, que a gente tinha 5, 10 anos para o lançamento, hoje já é reduzido, né? Você tem que ter toda essa parte de simulação, e para que essa simulação seja muito bem realizada, esse input do material, ou estudo do material, ele é extremamente significativo e relevante. Alguns processos que a gente utiliza, né, para trabalhar aí a questão de compósitos, a laminação manual é o processo de mais baixo custo, eu consigo fazer uma enormidade de peças, só que ele é muito lento, muito demorado. A autoclavagem, aqui dentro de performance e volume de produção, ela é que tem melhor performance, mas também é um baixo volume de produção, porque eu trabalho com peças de excelente qualidade. Eu tiro, quando você passa resina em polímeros, né, você pode gerar uma grande quantidade de bolhas, e com a autoclavagem a gente vai ter uma mínima quantidade disso, né? Então, os produtos que eu obtenho, eles são de qualidade premium, têm valor agregado muito alto, porque o tempo de produção também é elevado, tá? Na moldagem por transferência de resina, né, RTM, Resin Transfer Molding, nós temos oportunidade de trabalhar com moldes de custo intermediário, tá? Com uma complexidade não tão elevada, certo? Mas com grande produtividade. Então, aqui eu já estou visando uma outra observação, né? Que é aumentar a produtividade para diminuição de custos de peças. Eu tenho qualidade de produto também, que é intermediária aos dois processos que eu citei. E a moldagem por compressão a quente, hoje, é uma grande coqueluche, é uma grande vedete aí de tudo aquilo que a gente está trabalhando, porque eu consigo trabalhar muito com fibras e materiais termoplásticos. Então, são compósitos que têm grande capacidade de reciclabilidade futura, tá? São produtos também de excelente qualidade, né, com uniformidade de espessura. A gente percebe aqui que em performance eu tenho ele elevada performance, e volume de produção maior. Como eu estou trabalhando com termoplásticos e não com resinas termofixas, o tempo para você conseguir obter uma peça, ele é reduzido bastante.
E se eu trabalhar com prensas de grande área útil, né, e de alta velocidade, a chance de eu ter produção de peças em altíssima escala é extremamente relevante, ok? Então aqui processos que podem ser automatizados, baixa quantidade de vazios, porque com termoplásticos a gente não trabalha com solventes, e a solução é uma solução para aumento de produtividade numa grande gama de setores. Quando a gente vai, então, para o setor de polímeros e materiais sustentáveis, eu estou trabalhando aqui, para a sublinha, né, de polímeros e materiais sustentáveis, eu trabalho muito com recursos naturais, com materiais reciclados, e impactando aí, por exemplo, o uso de fibras naturais, o uso de resíduos industriais, e também aqui uma classe bastante interessante, né, os agentes antimicrobianos. Pensando hoje na pandemia atual que a gente vive, é extremamente importante a gente utilizar materiais para preservar, por exemplo, uma superfície, né? Então, por exemplo, uma aplicação da nanopartícula de prata, né, que hoje está ficando, que hoje com o Covid ganha muito mais importância. Isso aqui é uma espécie de filtro que a gente pode utilizar em alguns sistemas, né? Esse aqui é um filtro de ar de carro, né? Mas filtros do tipo EPA, né? Ou filtros do tipo N95, eles são utilizados em diversos equipamentos hoje para que a gente tenha a preservação do ar, né? E se eu aplicar, e isso já foi ponto até de um projeto que foi citado com a empresa Nanox, né? Que eles criaram um tecido para que você possa, por exemplo, agregar essa nanopartícula de prata, o micro-organismo, né, o vírus da Covid, ele não vai se proliferar, ou então, se ele tocar essa superfície, ele vai ser inativado, ou ele vai ser destruído, ok? Isso vai fazer com que a gente tenha, então, esses aditivos de maneira muito importante. Para que a gente possa fazer tudo isso, né, o desenvolvimento desses compostos poliméricos, ele passa por pontos, né, por equipamentos que tem que ser de extrema precisão. Logicamente, se ele tem extrema precisão, ele não vai ter uma produtividade tão elevada, mas que a gente possa, com pouca quantidade, chegar em produtos que são viáveis para que a gente possa ter, por exemplo, a fabricação de corpos de prova, os testes e a validação em grandes institutos, certo? Dentro do Senai, hoje a gente não valida essa questão do micro-organismo do Covid, né, do vírus da Covid, mas a Unicamp, por exemplo, tem testes que podem levar à validação disso. Então, nós trabalhamos em conjunto no sentido de desenvolver a solução, buscar o produto final e depois fazer toda essa validação em laboratórios credenciados, tá? Essa é uma foto do nosso laboratório de caracterização de materiais. Aqui a gente tem um DRX aqui, um difratômetro de raio-x, um espectrômetro de fluorescência de raio-x, um microscópio FEG, né, por emissão de campo, é um MEV mais avançado. A gente tem a microscopia óptica, microscopia de força atômica, cromatografia gasosa e cromatografia líquida com espectrômetros de massa acoplado, né? O metalizador aqui, eu tenho mais alguns equipamentos que não aparecem, daqueles que são os mais relevantes. Nós temos um potencial zeta, que a gente estuda a interface, né? O potencial zeta para estudar a interface de materiais e substâncias. E também eu tenho o infravermelho, que está aqui atrás também, um Raman, para a gente poder fazer toda a parte de identificação de materiais orgânicos e de nanomateriais também. E esses são os laboratórios que nós temos lá dentro. O de compósitos está começando agora, está praticamente finalizando a sua construção. O de design de produto, o de processamento de elastômeros, caracterização de materiais, que é esse, processamento de termoplásticos, que está ligado com esses equipamentos que vocês viram no slide anterior, né, tintas e revestimentos, processamento de polímeros, ferramentaria de moldes de injeção e também o nosso laboratório de simulação de materiais e processos.
Para essas tecnologias, a gente tem alguns métodos de caracterização, algumas metodologias, né, utilizadas. Esse aqui é um equipamento que chegou recentemente, é uma máquina de ensaios universais, que a gente faz ensaio de tração, né, ensaios mecânicos, mas ela tem dois diferenciais muito interessantes. A câmara de climatização, né, que é aquecimento e resfriamento, para fazer testes em altas e baixas temperaturas, e um extensômetro óptico que me dá uma excelente precisão nos resultados obtidos aqui no processo. Então, a gente tem aqui tudo muito bem disponibilizado, e ele vai fazer ensaios desde filmes, né, plásticos até peças em materiais compósitos. O microscópio eletrônico, né, de emissão de campo, o FEG, que também nos proporciona utilização aí para chegar em aumentos da ordem de até 1 milhão de vezes. O de força atômica, para a gente poder estruturar toda a superfície de materiais e para fazer todo esse estudo das propriedades superficiais de produtos. Difração de raio-x para identificação de materiais, principalmente inorgânicos. O fluorescência também, ele, além disso, quantifica aqui de uma maneira mais simples, né, elementos da tabela periódica que vão desde o carbono até o urânio. E o Raman para a gente poder fazer também toda a parte de identificação de materiais e com o microscópio acoplado até em pontos específicos do seu produto. Uma análise termogravimétrica, né, é o equipamento mais comum, né, para a gente ver as propriedades térmicas e de degradação de materiais. O DSC para ver as principais transições térmicas de materiais. E o Shannon Test que a gente utiliza para poder fazer toda a parte de estudo de envelhecimento acelerado. Todas essas tecnologias, essas técnicas que eu citei, são extremamente importantes na caracterização de materiais, e principalmente de materiais avançados, para a gente conseguir contextualizar todas as propriedades desses produtos. Tá? E aqui eu tenho, né, alguns projetos que foram desenvolvidos durante todo esse tempo de atuação do Instituto. Esse é um projeto bem marcante para nós, não é um projeto tão complexo. Como eu citei para vocês, nem sempre a inovação está dentro de uma grande complexidade de um projeto, mas ele é um projeto muito bem estruturado e que já é sucesso aí no mercado. É o projeto das embalagens logísticas inteligentes, que envolveu diversas frentes aqui. Então, a gente desenvolveu desde os materiais que são utilizados na confecção aqui dessa caixa, né, bem como o design que a gente utilizou, até toda a parte de sistema de sensoriamento e de também monitoramento e controle dessa embalagem onde ela estiver, por exemplo, numa região delimitada. É uma necessidade, por exemplo, da indústria automobilística muito grande. Eles têm embalagens especiais para transporte de peças, porque nem sempre o carro, todas as peças são produzidas naquele local, então você precisa promover esse transporte. E é uma embalagem cara. Quando ela vai para o cliente e não volta, o prejuízo que você tem num produto como esse é extremamente grande. Então, você saber onde ela está, onde deu entrada, né, qual a referência do que tem, você vai minimizar todo esse impacto de perda dessas embalagens. E o interessante aqui, pessoal, toda ela, né, exceção daqui da estrutura metálica, foi feita com materiais poliméricos de fonte reciclada, tá? Então aqui são placas termoprensadas com resíduos de embalagem, por exemplo, de pasta de dente, que é muito difícil de você reciclar, porque existe uma conjunção de materiais extremamente grande, e aqui, como ela perde essa função estrutural, eu não preciso de grande resistência mecânica para fazer com que aqui eu tenha uma propriedade apenas para poder fechar essa caixa e impedir que a gente tenha acesso, por exemplo, de oxigênio em alguns casos, não entre água, não entrem insetos, né, não entrem alguns agentes que podem prejudicar o produto que esteja lá dentro. Além de preservar, por exemplo, um banho em óleo de uma peça para que você não perca esse banho. E ele envolveu 4 institutos, né, o Senai de Tecnologia da Informação, que fica lá em Recife, o de Sistemas Embarcados em Santa Catarina, fica lá em Florianópolis,
o Instituto de Materiais aqui em São Bernardo do Campo e o Instituto de Manufatura Avançada, que fica em Santo Amaro. Então foram 4 institutos utilizados para desenvolver essa solução. E 2 empresas, além da Reciclapac, que é a startup que idealizou todo esse processo, a Wisewood, que fica lá em Itatiba e que trabalha com a fabricação de madeira plástica. Tá? Então, tudo foi desenvolvido para que a gente pudesse ter o produto com a qualidade desejada e feito pelos processos de transformação para o qual os empresários tinham a possibilidade de ter esse investimento. Tá? Então, isso tem que ser citado, porque geralmente tudo isso aqui é injetado, mas nós fizemos de uma forma diferente para que pudéssemos ter o menor investimento por parte dos empresários na produção dessas peças aqui, porque eles eram uma empresa, eles eram pequenos, mas hoje já ganharam bastante projeção nesse mercado. Algumas aplicações, por exemplo, também para a área de cold chain, né, para transporte de produtos gelados, né, como, por exemplo, aqui, embalagens que preservem essa temperatura e que usem, por exemplo, PCMs. Né? O que são os PCMs? São materiais que nós chamamos de Phase Changing Materials. Eles são utilizados de forma que, quando você coloca esse material numa solução, por exemplo, ele tem uma transformação de fase, para isso ele absorve calor, mas ele não muda a temperatura do meio. Isso vai fazer com que a gente tenha uma preservação elevada de materiais, né? E que são utilizados, por exemplo, em mercados principalmente produtos como medicamentos, vacinas, veterinários e os termossensíveis e perecíveis, principalmente quando você tem um grande deslocamento. E também nessa área, o design de produto faz uma diferença extremamente grande para nós. Tá? Na área de agroprodutos, por exemplo, embalagens. Por exemplo, essa embalagem aqui externa para você levar essas caixas de uva, elas podem ser em produtos biodegradáveis. Ou essa própria caixinha que você tem o produto aqui, sendo biodegradável, quando você acaba a utilização, ele é descartado. Mas eu também posso trabalhar aqui com a questão de materiais vindos de fontes renováveis e que depois possam ser reciclados. Posso pegar materiais reciclados também, embora que para contato com alimentos eu não consiga utilizar materiais reciclados de fonte pós-consumo, né? E em alguns casos até pós-industrial, para poder ter contato com o produto. Mas aqui eu posso utilizar materiais biodegradáveis até para poder fazer essa caixa aqui de material expandido, de polímero expandido, né? Tirando o EPS, que hoje é uma dificuldade, a sua reciclagem, não porque ele não é reciclável, mas porque economicamente ainda não é tão interessante, e trabalhar com o processo de fabricação e de design para melhorar a aplicabilidade desse produto, né? Então, produtos descartáveis, transportes de alimentos, produtos ambientalmente, né, ecologicamente corretos e adequados, produtos, entre aspas, aí, verdes, hoje tem um grande apelo para esse tipo de aplicação, né? Um projeto bastante interessante também, sistemas antipoeira, né? Aqui a gente trabalha com soluções poliméricas nanoestruturadas para poder fazer a estruturação de solos, né? Principalmente solos, estradas de terra, onde o solo que fica dentro das fazendas, onde você tem a passagem de automóveis, por exemplo, a passagem de veículos pesados, e que com a passagem deles você tem uma geração de pó extremamente elevado. Isso hoje pode ser facilitado, diminuir essa geração de poeira por soluções poliméricas que são desenvolvidas com relação a isso, né? Então você tem a solução polimérica, tem os componentes nanométricos, e você consegue fazer uma compactação sem deixar, por exemplo, que a água flua por esse meio, né? Então você vai ter menor utilização de equipamentos para a preservação de tudo isso e também uma fácil aplicação desse produto, porque hoje, para ambientes como esse, por exemplo, a gente tem o uso de água. Desculpem aí pela interferência aqui
como eu estou em casa, o cachorro também ele está latindo. Qualquer coisa que ele vê aqui, ele acaba se exaltando aqui. E o pior é que ele é super grande, deve ter uns 20 centímetros. Tá? Então a gente tem menor manutenção e fácil aplicação. Essa menor manutenção é porque, por exemplo, se eu aplicar água, a água, uma vez que ela evaporou ou que ela permeou no solo, eu vou ter que fazer uma nova aplicação. Produtos como esse, geralmente, você tem ele permanecendo no solo por mais tempo. Né? Outro exemplo de aplicação, esse é um projeto desenvolvido lá no Instituto também, onde a gente faz a obtenção de nanopartículas de óxido de nióbio de cério para aplicação em sistemas de vidros, por exemplo, em tintas, em coatings, em revestimentos, que tornam esse produto extremamente aplicável em situações, por exemplo, onde a gente necessite de aumento de eficiência, podem ser utilizados em células solares, né? Na verdade é um dos pontos que a gente pensa na aplicação do mesmo, e também em revestimentos como, por exemplo, janelas inteligentes, aqui uma aplicação num box, né? Então, conforme você tem a utilização aqui do ambiente, você pode promover, né, por exemplo, uma passagem de corrente e fazer com que essa região, ao invés de ficar transparente, ela fique opaca e preserve, por exemplo, a privacidade das pessoas que estão aqui, certo? Então aqui o desafio é produzir essas partículas, e aqui foi por laser que a gente fez a produção, e também a aplicação disso dentro desses pontos citados. E esse aqui é um projeto bem interessante, tá? É um projeto onde a gente desenvolveu um filamento em polipropileno com nanopartículas aqui dentro, principalmente aqui com o grafeno, tá? Então foi adicionado o grafeno, o óxido de grafeno, na verdade, aqui, para que a gente pudesse ter a formação de um produto com melhores propriedades, ok? Principalmente produtos feitos por impressão 3D. Geralmente esses produtos têm uma pequena eles têm uma resistência muito inferior a peças, por exemplo, injetadas. E um dos diferenciais de você ter uma impressora 3D com filamentos que promovam a fabricação de produtos com grande resistência é você conseguir, em casos de emergência ou em casos onde não compense você ter ferramentas para processo de produção de alta escala, a produção de peças que possam suprir essas características, tá? Esse material foi desenvolvido especificamente para a indústria automobilística, então ali a gente pode suprimir alguns moldes, por exemplo, de peças que não compensem você ter esse investimento tão elevado, mas que em uma tecnologia hoje nascente, cada vez mais importante no nosso meio, produzir peças que são extremamente diferenciadas com relação a propriedades. Só para vocês terem uma ideia dos resultados, né? Essa peça ficou a peça de impressão 3D em PP. Quando eu comparei uma peça com o grafeno e sem o grafeno, eu tive 400% a mais de resistência para duas peças impressas em 3D. E quando nós comparamos uma peça de PP injetada tradicional com uma peça impressa em PP com grafeno, mesmo a injeção me dando peças com propriedades muito superiores quando eu não tenho, quando eu estou comparando com o PP puro, com o grafeno a propriedade da peça impressa foi 50% maior do que a propriedade da peça injetada. Isso é um resultado extremamente animador, ele é um resultado extremamente importante, porque eu começo a abrir caminho para novos processos de transformação que dentro da área de materiais e da vida do engenheiro de materiais fazem todo e completo sentido. Nós gostamos, engenheiros de materiais, gostamos muito de trabalhar com essa disrupção, né, com essa parte disruptiva de tecnologias. Isso pode ser, por exemplo, alvo de patentes, isso pode ser alvo de proteção intelectual e de exploração por parte da própria empresa. Então percebam, gente, o engenheiro de materiais, por tudo que eu citei aqui para vocês, é um personagem extremamente importante dentro de todas as áreas da indústria.
ele faz falta para toda empresa grande, para toda empresa pequena também, porque ele tem uma ecleticidade de atuação extremamente grande, né? Não são todos que conhecem, é um mercado ainda que precisa de muita gente, né? Existe uma falta muito grande de engenheiros de materiais no mercado, né? Quando você tem... Quantas faculdades formam pessoas em engenharia de materiais? Quantas formam engenharia mecânica, engenharia civil, né? Então você tem um nicho de mercado muito menos explorado e uma grande capacidade de absorção e aceitação desse profissional no mercado. Ele navega bem na engenharia mecânica, ele navega bem em alguns pontos da engenharia química, ele navega bem dentro de alguns pontos da engenharia civil e pode fazer a diferença aí em um grande número de processos que a gente tenha, ok? É extremamente importante para a gente. E é uma área muito relevante. O diferencial é extremamente grande. Quando eu fiz a engenharia, eu entrei em 94, lá em São Carlos, ninguém do meu círculo de amizades, de pessoas, familiares, sabia o que era engenharia de materiais. Hoje todos sabem. Obrigado pela atenção de vocês, gente. Gustavo, muito obrigada pela palestra. Nossa, muito legal. Eu estou assim impressionada, né? Ainda bem que ficou gravado, né? Dá para usar até nas aulas. É muita inovação. A gente que vive na faculdade não tem noção, né? Do que está sendo produzido por aí. E mostrar para os alunos também, né? O que existe além, né, das faculdades, além do que os meros mortais conhecem, né? Exato. Eu acho muito legal, que daqui a pouco isso aí está sendo produzido, está sendo colocado no mercado e vocês já estão sabendo o que vem pela frente, né? Com certeza, isso é um diferencial muito grande, você poder aplicar tudo isso dentro da sua área de atuação, né? A revolução, por exemplo, que o grafeno traz, ela é extremamente relevante, né? Você tem uma mudança completa de propriedades e de aplicações que são extremamente relevantes para a indústria. Bom, pessoal, tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Gustavo? Acho que o pessoal está meio devagar de manhã, né? Mas, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem o Colosio estava comentando, a gente estava falando assim, né, que muitas vezes esses novos materiais eles são impulsionados porque acontece alguma coisa diferente que chama a atenção da indústria. Né? Ele estava falando, em 10 anos, não sei se mais, o grafeno baixou de preço mais de não sei quantas mil vezes. Exato. Né? O que vocês acham em relação a isso? Quer dizer, para a gente produzir produzir algum material que use esses novos materiais, né? Ou alguma... o que é o que falta? O que falta? As pessoas terem interesse em que sentido? O que a pessoa que está do outro lado, a pessoa que, né, no final da cadeia produtiva, né? Que eu falo assim, o que está faltando para impulsionar para a gente poder estar com toda essa nova tecnologia aí ao redor da gente? Não sei se você entendeu minha pergunta. Né? Sim, acho que tem fatores, André, que são extremamente importantes, né, nesse processo. Muitas vezes, um fator que pode impulsionar é um fator, por exemplo, governamental. Eu tenho uma lei que eu preciso reciclar 100% dos meus produtos. Aí não existe como você fugir. Por por exemplo, na área ambiental, existem várias leis que preservam, né, então, algumas questões. E nessa preservação, quando é uma força de lei, todo mundo faz. Existem também as tendências de mercado. Então, por exemplo, hoje com essa cada vez mais importante onda verde, os produtos green, os produtos amigáveis, né, ambientalmente amigáveis, eles se tornam extremamente importantes e ganham relevância no mercado. Para eu conseguir essa relevância, eu vou ter que trabalhar com materiais diferentes, com materiais diferenciados. Tendências também tecnológicas, como eu citei, por exemplo, o carro elétrico, o carro autônomo. Ele vai ter bateria elétrica, ele precisa ser leve por causa da bateria. Então, eu vou ter que utilizar materiais, por exemplo, com excelente resistência e baixo peso, para poder buscar
novas aplicações. E conforme isso vai ganhando mercado, e eu vou utilizando mais e mais e mais, o que vai acontecendo? A demanda aumenta, consequentemente, a produção ela começa a ganhar contornos onde a gente tem maior possibilidade de novas técnicas produtivas, e isso vai, consequentemente, diminuindo o custo desse produto. Então, tem que ser utilizado, né? Não tem como a gente fugir. Conforme a gente vai utilizando, a gente vai ganhando com relação a essa viabilidade econômica para esses materiais. Assim, e outra coisa também, Gustavo, eu sempre falo muito com os meus alunos, né? A gente vive hoje na era do plástico, né? O plástico foi um grande material, foi descoberto. Eu lembro que a gente já teve alunos da Braskem, né, que falavam assim, a produção não para, gente, é toneladas de plástico 24 horas por dia sendo produzido, e assim, a questão ambiental é muito séria, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que até que ponto você acha que isso influenciou a nova descoberta de materiais que envolvem compósitos com nanomateriais? Eu acho que tem a ver, não tem? Tem a ver, por exemplo, quando a gente fala... produtividade de plástico, né? Sim, quando a gente fala em compósitos, né, um dos grandes entraves que a gente tem é a questão, por exemplo, da reciclabilidade, né? Então é difícil de você ter reciclabilidade quando você fala em materiais termofixos. Hoje, com o advento dos termoplásticos poderem ser utilizados em técnicas de processamento mais rápidas e melhoram mais rápidos e que melhoram a performance, né, o valor agregado, né, as propriedades desse produto, nós estamos começando cada vez mais a fazer com que eles cheguem ao mercado. E falar que o plástico é o grande vilão do meio ambiente, gente, é um erro bastante grande, né? Não tem como a gente dissociar esse uso, né? Ficou muito importante agora na pandemia o quanto o plástico é importante, né? Você vai fazer um produto que não há necessidade de, depois de uma pessoa pegar e lavar, né? Ter um risco de contaminação muito menor. O que está errado é a política que a gente tem para poder fazer o reaproveitamento de tudo isso. Então a gente precisa ter fonte reciclável, a gente precisa ter material leve que eu posso usar uma vez, reprocessar, colocar ele de novo no mercado, talvez não na mesma aplicação, mas em aplicações inerentes a essa possibilidade, e fazer com que a gente tenha um aumento da vida útil desse produto dentro do mercado. Imagine se a gente não tivesse os plásticos agora. Será que o planeta conseguiria reutilizar ainda todo o material cerâmico explorado, todo o material metálico explorado, se a gente não tivesse essa nova categoria, né? Então, o que a gente precisa ter são políticas que levem ao aumento da reciclagem e da reutilização desses materiais, tá? Tem uma pergunta aqui no chat, André, por que chamaram esses materiais de 4.0, né? A pergunta do Carlos. Sim, na verdade é uma provocação, né, a gente chamar de 4.0, porque hoje o que está muito na moda é indústria 4.0, processos 4.0, digitalização. Mas para você fazer tudo isso, você precisa da base, e a base é o material. Então, é um material que a gente diz que está sendo utilizado de grande forma, em grande maneira, dentro da área da indústria 4.0, né? O correto é a gente falar mesmo em materiais avançados, mas quando a gente fala em materiais avançados, muitas vezes a gente não relaciona com essa indústria. Então, foi uma provocação que eu fiz para colocar materiais 4.0. E mesmo porque, né, assim, não dá para a gente falar em revolução, em robôs, sem a gente pensar, né, do que é feito o material, né? Exato. A mesma coisa que a gente fala, né? Você fala, poxa, a gente está aí com supercomputadores de 1 tera de memória, né? Tudo muito rápido. Mas quais são os materiais, os semicondutores que estão ali, né? As estruturas para armazenamento, tudo isso tem. E, inclusive, a necessidade de se criar nanomateriais veio do fato de que os computadores tradicionais à base de silício, eles não aguentam tanta informação, né? Então, exato. A gente está aí só crescendo, tanta informação, supercomputadores, mundo virtual, mundo em realidade aumentada. Gente, quem que aguenta isso, né? Que material que aguenta tudo isso, gente? Então, assim, o material 4.0, ele veio antes da Revolução 4.0, se for ver, né, Gustavo?
Exato, e hoje, por exemplo, a gente vai, daqui a pouco, tá chegando aí a internet 5G. Ah, pois é. Volume de informações que a gente vai ter, onde nós vamos armazenar tudo isso? Olha, Né? você sabe que a gente conseguiu eu consegui uma palestra sobre internet 5G, mas Sim. foi tarde demais, eu não consegui colocar, né? Mas a gente vai ver se a gente consegue até agregar e um dia desse chamar os alunos, porque eu também achei muito interessante. O professor Feres, que ia dar, professor nosso, né? Mas é isso aí, é um dos assuntos. Então, eu acho que para todo mundo que está aqui, desculpa eu falar da sua palestra, entrar na sua palestra, né, Gustavo? Imagina. Além de tudo, além de eu gostar, eu acho isso fantástico, eu fico maravilhada com esse tipo de palestra. É pensar nisso, gente. Tudo que a gente está conseguindo hoje em dia, a gente está vivendo já no mundo que daqui a pouco os carros estão flutuando aí, né? Exato. A gente consegue descobrir os supercondutores que conseguem trabalhar a temperatura ambiente, a gente vai ter carros flutuando. Mas que material que vai aguentar isso, né? Hoje a gente já tem o drone, né? Drone faz entrega, daqui a pouco a gente vai ter drone para resgatar pessoas. A própria Uber, né, já pensa em carros, em transporte de pessoas via aérea, né? Então, não é somente o que está aí, o tradicional, aquilo que a gente está vendo hoje como uma oportunidade, mas também o que a gente tem de futuro, né? Isso é muito importante. Não, e outra coisa, pessoal, eu acho que tem muita gente aqui também, né, da turma da manhã, o Gustavo, ele comentou uma coisa, quer dizer, apesar de eu estou relacionado com todas as engenharias, lógico, mas o Gustavo falou uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou o seguinte, olha, está faltando engenheiro de materiais no mercado, né, Gustavo? Exato. Por quê? Por falta de conhecimento. O que o engenheiro de materiais faz? Porque a gente se preocupa muito, né, a hora que vai formar, vai conseguir emprego. Olha aí, olha o campo de trabalho. Né, o professor Colosio também mostrou, o professor Colosio não é engenheiro mecânico, ele é engenheiro de materiais. O engenheiro de materiais tem tudo, né? Exato. E ele está na ponta aí dessa revolução que a gente está vivendo aí, que a gente chama de nova revolução industrial, né? Que é o mundo 4.0, não é isso? Com certeza. A gente tem está desenvolvendo projetos junto com o professor Colosio também, dentro da nossa área de atuação aqui, com as grandes indústrias automobilísticas, com empresas de embalagem, de produtos descartáveis. A gente tem um mundo de infinidades para materiais. Extremamente importante. Né? A procura é muito grande. E sem falar que hoje está todo mundo relacionado, né? Não dá para falar num projeto só, de uma área só, né? Tem várias pessoas integradas trabalhando no mesmo projeto. Né? Como eu citei aquele projeto das embalagens logísticas, né? É o exemplo da integração. Eu tenho lá o pessoal de sensores, né? Então, parte de engenharia eletrônica, né? Também de automação. Você tem a parte de sistemas de controle, automação mesmo, né? Pura e simples. A gente tem a parte de processo de fabricação, manufatura avançada, tem a parte de materiais que são utilizados para aquilo. Então, quer dizer, eu consigo relacionar de uma forma extremamente amarrada todas essas áreas. Né? Não tem como a gente fugir disso. Legal. Tá? Legal. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Podemos agradecer a palestra do professor Gustavo. Vai ter... É hoje, Gustavo, a sua palestra? Hoje à noite. Hoje à noite vai ter de novo a palestra. Se algum colega de vocês deixou de ver, né? Aparece à noite. Aliás, essa noite, pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai ter... É a noite que tem mais palestras, né? Vai dividir um pouco o povo, né? Mas isso é legal. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito o Gustavo, né? Nosso professor, mas também ele é, né, profissional do Senai, e agradecer muito a vinda, a disponibilidade de estar passando tudo isso aí para vocês. A gente vai disponibilizar essa gravação no site da Fundação depois, se vocês quiserem ver de novo, compartilhar, né, com seus amigos. E é isso. E o Gustavo está disponível, né, Gustavo? Com certeza. Eu estou disponível, né? Eu estou te disponibilizando para caso alguém queira entrar em contato com ele ou quiser falar comigo, né? Para conversar mais sobre o assunto, tá bom? Sim. Meu e-mail da Fundação é gustavo.almeida@fsa.br. Tá? Legal. Vou colocar no chat, aí fica gravado aqui. O professor Miguel aí, professor. O professor. Obrigado, Gustavo, pela palestra. Satisfação em rever a todos. Faz tempo que a gente não se vê, hein, Miguel? O Miguel é professor de engenharia mecânica, né, Miguel? Isso. Legal.
Perfeito? Tá, joia. Então tá bom, gente. Muito obrigada, então, Gustavo. Obrigado. O segundo horário vai ter uma palestra também agora do Regis. O Regis vai falar um pouquinho aí sobre, né, inovação também. Eu agradeço o tempo de todos também e qualquer dúvida podem mandar um e-mail para mim que eu respondo para todos, tá bom? Legal. Obrigado, gente. Viu, Gustavo? Valeu, até mais Obrigado, tarde. André. Um abraço, até mais tarde. Até Tchau, mais tchau. tarde. Tchau.